Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade às nossas aulas baseadas em arritmias cardíacas, eletrocardiograma e saúdes em geral. Essa é uma aula muito interessante. Muita gente pede para a gente dar essa aula, a gente dá nos cursos de medicina. Muita gente fica com dúvida, às vezes gostaria de rever, ou pessoas de outros cursos, de outras faculdades que gostariam de entender um pouco mais, têm certa dificuldade, ou mesmo médicos já formados. Então a aula é visada para esse público. São todos bem-vindos. Lembrando que essa aula não está sendo ao vivo, ela é gravada. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar nos comentários, que nós, sempre que possível, vamos estar interagindo aí ou discutindo com vocês, tá? Inicialmente, fugindo um pouco do objetivo em si da aula, que seria de eletro e arritmias ventriculares, uma coisa que a gente sempre deixa claro no início da nossa aula, e a gente ensina para os pacientes, é o seguinte: essa aula ela vai focar muito no método complementar, que é o eletrocardiograma. Mas, independente da especialidade que você fez, de que você esteja exercendo, ou que você que é estudante, seja um ortopedista, um cardiologista, um endocrinologista, qualquer especialidade, né? O diagnóstico, se você for focar no diagnóstico, ele está na anamnese, tá? É história clínica. É aí que você vai ter o diagnóstico. Você tem que focar na anamnese. Você tem que tentar extrair o máximo possível de dados na anamnese. Você tem que estar ao término da anamnese entendendo bem o que está acontecendo com o paciente, para você procurar no exame clínico o que você vai achar além disso e procurar ou tentar confirmar essas hipóteses nos exames complementares. Porque se você ficar com dúvida na sua anamnese, quando você chegar no exame físico, você vai ter achados ali que você não vai entender o porquê que isso existe, ou você não vai saber o que procurar no exame físico. Suas hipóteses diagnósticas vão ficar totalmente perdidas, você não vai saber o que você está pensando com relação ao diagnóstico. Aí você começa a pedir exames complementares a rodo e você não vai saber o que encontrar nesses exames complementares. E aí você começa a ter achados de exames que na verdade não têm significado nenhum. Isso vão gerar uma confusão para você. Então isso é um ciclo que vai se realimentando e você não vai conseguir chegar no diagnóstico, vai gerar um custo muito maior, vai gerar doenças onde não existem, porque você acaba tendo alterações nos exames complementares, que são muitas vezes achados de exames que não tem significado clínico, e você acaba gerando todo um problema e um custo extremamente mais elevado por uma falta de uma anamnese adequada, de uma formulação de hipótese adequada. Então, foque muito na anamnese, tá? E aí você vai ficar sem seu diagnóstico. Fazendo uma breve revisão com relação ao eletrocardiograma, né? É muito importante, se a gente quiser ver algum eletro alterado, é importante entender o que que é o eletrocardiograma normal. Então, o eletrocardiograma normal, a gente tem alguns componentes nas ondas, né? O primeiro componente seria a onda P. A onda P, ela basicamente é gerada pela despolarização atrial, tá? Não é o nó sinusal batendo, não é o nó sinusal batendo. É o estímulo elétrico que sai do nó sinusal, passa pelos átrios. Nessa passagem ele despolariza essa massa atrial e aí você vai ter a formação da onda P. Então é isso que você está vendo quando você vê a onda P, é o átrio despolarizando e contraindo. Logo depois disso, o estímulo elétrico ele vai chegar no nó AV. O nó AV ele dá uma segurada no estímulo por alguns milissegundos. Então você vai ter um intervalo ali, que é o intervalo PR, que na verdade ele vai do começo da onda P até o começo do QRS. E aí logo depois esse estímulo elétrico ele desce de forma muito rápida pelos dois feixes, né, pelo nó AV e feixe de His, despolarizando todos os ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, de uma forma só. Então uma cavidade, são as cavidades muito musculosas, tem uma massa muscular muito grande, e aí quando você tem essa despolarização, você tem uma onda de amplitude grande, porque a massa muscular ela é muito grande. E como essa despolarização ela acontece de forma uniforme dos dois lados, de forma muito rápida ao mesmo tempo, você vai ter uma despolarização de duração curta. Então, você gerando esse complexo que é o complexo QRS. Então, essa duração do complexo QRS ela costuma ser muito curta, geralmente para baixo de 120 milissegundos, porque toda a despolarização acontece de uma vez. Logo depois que o tecido é despolarizado, então os ventrículos se contraem, o tecido muscular ele é repolarizado, você tem a repolarização ventricular e ele fica pronto para receber um novo estímulo. Essa repolarização ela acontece de forma mais lenta e mais difusa, ela não é tão uniforme assim. Então você tem uma onda de menor amplitude e maior duração, que é a onda T, que equivale à repolarização.
e a partir dali o ventrículo está preparado para receber um novo estímulo elétrico e poder se despolarizar novamente. Então, basicamente, quando você vê o elétron, são esses componentes que a gente precisa procurar, ok? A gente tem, então, essa relação entre as ondas, eu já falei, quando a gente vê o traçado, o papel milimetrado do elétron, você tem, são esses quadradinhos pequenos, né? Então, cada quadradinho desse, cada um desse aqui, ele vai equivaler em duração a 0,04 segundos, né? Então, são 40 milissegundos. E de amplitude, cada quadradinho desse equivale a 1 milivolt, tá? Então, com isso você consegue medir a amplitude do sinal em milivolts e a duração do sinal em milissegundos ou segundos, ok? E aí você tem alguns intervalos que são importantes. O intervalo PR, igual eu já comentei, que vai do começo da onda P até o começo do QRS. O complexo QRS em si, que geralmente é um complexo QRS, tem uma duração menor do que 120 milissegundos, no geral, tá? Quando você não tem nenhum problema, que vai do começo do complexo da onda Q até o final da onda S. E aí você tem um intervalo QT, que é o intervalo que você mede do começo do complexo QRS até o final da onda T. Eventualmente você pode ter algumas outras ondas que nem sempre são tão proeminentes, como a onda U, ou alguns outras alterações, outras ondas que podem ser vistas dependendo da alteração do elétron. Mas na base seria isso daqui, né? E a gente vê a questão do intervalo, né? Então o intervalo PR, o normal seria de 120 a 200 milissegundos, ou 0,2 a, desculpa, 0,12 a 0,20 segundos, não é? Ou 120 a 200 milissegundos. O complexo QRS, que tem uma duração menor do que 120 milissegundos ou 0,12 segundos. E o intervalo QT, que geralmente você tem que corrigir ele para frequência cardíaca, através de existem algumas fórmulas para corrigir. Uma delas é você dividir o intervalo QT em segundos pela raiz do intervalo RR, e esse valor ele tem que ser geralmente ali para baixo de 450, pelo menos para baixo de 500, né? Em homem e mulher você pode ter uma certa variação relacionada a isso. Valores principalmente aí para cima de 500 são já considerados bem elevados, né? O normal ali para baixo de 450, 470 milissegundos, tá bom? Então, inicialmente a gente fala da onda P, que seria a despolarização atrial. Essa onda P ela tem dois componentes, tá? Então, quando o estímulo elétrico ele sai do nó sinusal, ele passa primeiro pelo átrio direito. Então, o primeiro componente, que seria esse aqui, da onda P, seria a despolarização do átrio direito, né? E aí, na sequência, você tem o segundo componente, que seria a despolarização do átrio esquerdo. Então, quando você vê a onda P, você está vendo no início a despolarização do átrio direito e depois você está pegando a despolarização do átrio esquerdo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um aumento do átrio direito, o que eu vou ter vai ser um aumento nesse componente. Então, a onda P ela tende a ficar mais apiculada. Se eu tenho um aumento do átrio esquerdo, eu vou ter um aumento desse segundo componente. Então, a onda P ela tende a ficar bífida, né? Então você vai ter um componente e outro, ela acaba tendo um aumento, né? Então, o exemplo que a gente escolheu é um aumento do átrio direito, que é do primeiro componente, onde a tela fica apiculada. Se você tiver um aumento do átrio esquerdo, o primeiro, desculpa, eu falei o primeiro é o do átrio direito, se você tiver um aumento do átrio esquerdo, que seria o segundo componente, você vai ter essa onda P que fica bífida, tá? Com relação aos complexos QRS, então, como eu falei, esse estímulo, quando ele desce pelo 9E feixe de His, ele desce de forma muito rápida para todos os ventrículos. Então, despolariza tudo muito rápido. Então, você vai ter um complexo QS que ele é estreito. Ele é de duração bem curtinha, menor do que 120 milissegundos, tá? Se por algum motivo eu tiver um bloqueio, uma interrupção nisso, o que vai acontecer é que o estímulo elétrico ele não desce mais pelo sistema de condução. Ele vai ter que ir fibra a fibra despolarizar. Ele vai despolarizar o ventrículo, mas ele vai fibra a fibra. Então, o que acontece é que eu vou ter um aumento na duração dessa despolarização. E aí o complexo QRS ele vai ficar alargado. Você tem um aumento da duração e ele vai ficar maior do que 120 milissegundos, tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso, principalmente quando a gente fala com relação a arritmias ventriculares, porque as arritmias ventriculares vão ter uma característica que a gente vai discutir, que são arritmias de QRS largo, tá? Só que é importante entender que em algumas situações você vai ter ritmos atriais que fazem QRS largo por causa desse distúrbio de condução, que pode ser intermitente ou permanente, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um bloqueio de ramo direito, o que seria o bloqueio de ramo direito? Quando o estímulo elétrico desce pelo 9E e ele vai descer pelo feixe esquerdo e feixe direito, o feixe direito está bloqueado.
Então o estímulo elétrico ele vai descer muito rápido pelo lado direito e depois ele vai pelo lado esquerdo, desculpa, e depois ele vai fibra para o lado direito, para despolarizar o lado direito. Então o que acontece é que eu vou ter, olhando V1, teoricamente V1 seria você olhando o lado direito, né? Você vai ter um estímulo elétrico que se afasta muito rápido do lado direito, porque está despolarizando o ventrículo esquerdo, e depois ele vem para o lado direito, mas ele vem de forma mais gradual. Então ele faz essa onda positiva aqui, fazendo essa orelhinha, né? Então você tem a fase de despolarização do ventrículo esquerdo, a fase de despolarização do ventrículo direito, que acaba sendo mais lenta. Então você faz um QRS largo, maior que 120 milissegundos, geralmente maior que 130, e com esse padrão em V1. E quando eu olho em V6, que seria olhando o lado esquerdo do coração, né? Como se fosse uma câmera olhando aqui, inicialmente você tem uma, uma onda de despolarização de massa grande, porque o ventrículo esquerdo tem uma massa maior. Então você tem uma onda de despolarização do ventrículo esquerdo, dá uma amplitude de onda grande e duração estreita, porque ele desce rapidamente pelo sistema de condução, pelo ramo esquerdo que está preservado, e depois ele vai fibra a fibra para o lado direito. Então ele vai se afastando do lado esquerdo, que é onde está V6. Então você vai ter essa onda de duração mais longa, uma amplitude não tão grande, porque o VD, ventrículo direito, ele tem uma massa menor, né? E que acontece fibra a fibra, então acaba tendo essa duração maior. Então esse é um padrão de bloqueio de ramo direito no elétrico, você olhando em V1 e você olhando em V6, né? Você está vendo a mesma coisa acontecendo em dois sentidos opostos, né? E esse aqui é um elétrico que a gente vê com isso que está representado. Então a gente vê um ritmo sinusal, tem onda P, ó. Cada onda P está gerando um complexo QRS. O intervalo PR é preservado, ele dura aí menos do que 200 milissegundos. Mas quando eu olho o QRS, olho em V1 o QRS, tem aquela orelhinha que a gente falou, que é a despolarização do ventrículo direito, que está retardada, porque o ramo direito está bloqueado. E quando eu olho em V6, é um QRS estreito, mas se você olhar a fase negativa dele, que é olhando o estímulo se afastando do lado esquerdo e indo para a direita, você vê esse atrasozinho final, tá? Isso aqui seria o BRD, que é um bloqueio de ramo direito, tá bom? Quando eu falo no bloqueio de ramo esquerdo, o raciocínio é o mesmo, mas ao contrário, né? Então, o estímulo elétrico no bloqueio de ramo esquerdo ele vai descer pelo sistema de condução, mas o ramo esquerdo está bloqueado. Então, ele vai descer primeiro e vai despolarizar o ventrículo direito rapidamente. Primeiro, lembrando que o ventrículo direito tem uma massa menor. Então, o sinal elétrico dele vai ser menor. E aí depois, esse estímulo ele vai fibra a fibra lentamente despolarizando o ventrículo esquerdo, que acaba ficando atrasada essa despolarização. Então, se eu olho em V1, que seria olhando no lado direito, eu tenho uma fase inicial pequena, que seria a despolarização aqui do VD, e depois eu tenho uma fase negativa, lenta, que demora para acontecer, se afastando de V1, porque é a despolarização do ventrículo esquerdo. Então, você tem esse padrão aqui negativo em V1, né? E com QRS largo. E quando eu olho em V6, eu estou olhando a mesma coisa. Eu tenho uma discreta, mal dá para ver uma fase negativa aqui inicial, que seria a despolarização do VD, de forma muito rápida. E depois você tem a despolarização do ventrículo esquerdo de forma lenta. Esse estímulo elétrico ele vindo aqui para o ventrículo esquerdo e gerando essa onda positiva em V6, porque V6 você está olhando ali pelo lado do ventrículo esquerdo. E quando o estímulo elétrico se aproxima do eletrodo, a onda é positiva. Quando ele se afasta, ela é negativa, certo? Isso é importante para a gente entender a questão das arritmias ventriculares. Então tá aí um elétrico que a gente tem com bloqueio de ramo esquerdo. Então quando vocês olham nas derivações, vamos olhar principalmente em V1, você vê um complexo QRS mais alargado e com predomínio negativo, que seria esse atraso acontecendo para o lado do ventrículo esquerdo. E quando você olha em V6, você vê esse mesmo complexo QRS alargado, mas com a voltagem dele positiva, porque essa condução lenta para toda essa massa ventricular esquerda, ela vem no sentido do eletrodo e ele fica positivo. Então, aí nós temos um bloqueio de ramo esquerdo, ok? Quando eu tenho um batimento de origem ventricular, então até agora a gente falou de batimentos supraventriculares, então são batimentos que vêm do átrio e descem pelo nó AV, pelo sistema de condução, que podem gerar geralmente um QRS estreito, mas se você tem algum distúrbio de condução, ramo direito, ramo esquerdo, esquece, ele vai ficar alargado, né? Quando você tem um batimento de origem ventricular, o que acontece é que esse estímulo, ao invés de ir pelo sistema de condução, igual acontece normalmente, esse estímulo ele vai fibra a fibra se espalhando pelo ventrículo, né? Então essa condução ela é lenta. Então o que acontece é, se eu tenho um batimento que vem aqui do ventrículo esquerdo, ó, nesse foco,
ele segue em direção ao ventrículo direito. Então, se eu tiver isso, eu tenho um batimento que parece até um batimento com bloqueio de ramo. Em V6, ele vai ser negativo e alargado, porque ele está fugindo de V6 em direção a V1. E em V1, ele vai ser positivo e alargado, enquanto em V6 ele é negativo, ok? Então, quando a gente tem um batimento de origem ventricular, então uma extrasístole ventricular, uma arritmia ventricular, você vai ter esse complexo QRS também alargado, porque a condução é fibra a fibra. E a polaridade, V1, V6 ou nas outras derivações, vai depender, na verdade, da localização desse foco. Porque se a localização desse foco fosse ao contrário, se fosse um foco do ventrículo direito, né, o que ia acontecer é que o estímulo elétrico ele ia ir da direita para a esquerda. Então ele ia estar fugindo de V1, então o V1 ia ser negativo, ia estar se aproximando de V6, V6 ia ser positivo, ok? Então, diferente do batimento se viesse do VE, mas sempre um QRS alargado, tá bom? Então, aqui eu tenho um eletro. Quando a gente olha esse eletro, para quem está aprendendo a ver eletro, na minha opinião, esse é um dos eletros mais difíceis de vocês entenderem, porque é o eletro normal, tá? Então, esse eletro você tem que saber tudo que pode ter de alteração no eletro, você falar, não, esse eletro realmente ele é normal, né? Então, você olha a onda P, ela é positiva nas derivações inferiores, cada onda P gera um complexo QRS, o intervalo PR ele é normal, o complexo QRS ele é normal, ele tem um eixo normal, ele é positivo em AVF, e ele é positivo em D1 também. E ele começa com um Rzinho pequeno em V1 e um S maior, e conforme vai indo para V2, para V3, para V4, para V5, para V6, a onda R ela vai crescendo, e a onda S ela vai a onda R, desculpa, ela vai crescendo e a onda S ela vai diminuindo, porque daí você está olhando mais para o lado esquerdo, onde a massa ventricular é maior. Então esse aqui seria um eletro normal, tá? E aí a gente tem aqui a primeira arritmia ventricular propriamente dita. Até agora a gente estava discutindo um pouco de conceito. O que a gente vê nesse eletro, né? Vamos olhar com calma. Ó. Você vê a mesma coisa, ó. Você tem ondas P's aqui gerando um QRS, o QRS é estreito, mas aí de vez em quando, então você tem aqui P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, e de repente você tem isso aqui. O que é isso aqui? De repente um complexo QRS alargado, né? Que vem antes do que deveria vir o batimento. Então, isso aqui a gente chama, é uma extrasístole, né? De QRS largo, eu não estou vendo onda P antes. Isso aqui é uma extrasístole ventricular, tá? Então, essa é a primeira arritmia que a gente tem, que é uma extrasístole ventricular. Ela vem do ventrículo, e aí por isso aquela condução lenta, mesmo ele tendo um sistema de condução preservado, que eu vejo que o QRS dele é estreitinho, né? Quando o estímulo ele vem da musculatura do ventrículo, essa condução ela é fibra a fibra, então eu vou ter um QRS de duração alargada. Então você tem esse QRS mais largo, extrasístole ventricular, tá? A extrasístole ventricular, a gente pode classificar ela em extrasístoles isoladas, quando você tem uma depois da outra, elas vêm separadas, né? Elas podem ser pareadas quando você tem duas juntas, ou elas podem ser bigeminadas, que é quando você tem um batimento em extrasístole, um batimento normal, um batimento em extrasístole, um batimento normal, um batimento em extrasístole. Então ela vem intercalada com batimentos normais. Elas podem ser trigeminadas, quando eu tenho um batimento em extrasístole para cada dois normais, e depois outro batimento em extrasístole para mais dois normais. Então eu falo que eu estou tendo um trigeminismo, ok? E então, basicamente, e elas podem, com relação à morfologia, serem monomórficas ou polimórficas, né? Então, monomórficas se todas as morfologias de extrasístoles são normais, são iguais, ou polimórficas quando você tem durações variáveis, morfologias variáveis de extrasístoles, tá? E com relação ao tratamento da extrasístole, na verdade, quando a gente fala em extrasístole, não é a extrasístole que me preocupa. A gente tem paciente que tem milhares de extrasístoles em 24 horas. Faz um Holter, né, que é um eletro de 24 horas do paciente, que costuma gravar em torno de 100 mil batimentos. A gente tem pacientes que têm 30, 40 mil extrasístoles em 24 horas. E não necessariamente é o número de extrasístoles que vai trazer preocupação. Então, porque na grande maioria das vezes, as extrasístoles ventriculares são arritmias de coração normal, que muitas vezes não trazem sintomas, tá? Que em qualquer lugar do mundo que a pessoa for, muitas vezes a gente pode não fazer nada, é só observar, tá? Mas ela pode ser o primeiro ou único sinal de uma doença mais séria. Então, quando eu vejo a extrasístole, eu tenho que pensar na causa dela, né? E é aí que vem o tratamento. O tratamento ele é baseado na causa. Você não vai tratar a extrasístole em si, você vai tratar a causa. É óbvio que mesmo quando benigna,
se uma quantidade muito alta, e principalmente para cima de 10 a 15% dos batimentos, né, que seria em torno de 10 a 15 mil em 24 horas, você acaba tendo um risco maior de taquicardiomiopatía. Então, de mesmo sendo benigna, pela quantidade de extrasístole, isso poder gerar alguma repercussão para o coração, fazer uma dilatação, uma perda de função ventricular, tá? Mas, no geral, você vai acabar tratando somente pacientes que são sintomáticos, né? Quando essa sístole começa a trazer repercussão, então começa a evoluir com disfunção ventricular, tá? E nesses casos, geralmente a primeira opção é o beta-bloqueador, tá? Então vou tratar, óbvio que eu vou tratar a causa, né? Então, o paciente, tem essa sístole porque tem uma insuficiência cardíaca. Você vai tratar a insuficiência cardíaca, você vai usar as medicações da insuficiência cardíaca, né? Mas no caso, a primeira opção geralmente vão ser os beta-bloqueadores, você vai optar. Outras opções aí podem ser os bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, como verapamil e diltiazem, a própria propafenona, que pode reduzir a quantidade de extrasístoles. Geralmente a gente prefere usar ela associada ao beta-bloqueador e na ausência de cardiopatia estrutural. Então você não vai pegar um paciente que tem doença, que tem causa por trás dessa extrasístole, que tem insuficiência cardíaca, e vai dar propafenona, porque você vai fazer mais mal do que bem para ele, tá? Sotalol, uma outra medicação, que é um beta-bloqueador com mais efeito antiarrítmico, acaba sendo classificado como, né, um antiarrítmico de classe 3, e a própria mildarona, que a gente tenta evitar, não vai trazer benefício para o paciente, muitas vezes é mais para alívio sintomático, ou num paciente que tem uma carga muito alta de arritmia, fazendo disfunção e nenhum remédio responde, e já tentou a ablação e não responde. Porque a mildarona é uma droga de impregnação, traz efeitos colaterais a longo prazo, então a gente tenta minimizar o máximo possível o seu uso, tá bom? E aí a gente tem isso aqui. Então até agora a gente estava vendo aqueles elétrons, todos bonitinhos, e de repente chega um paciente com esse elétron pra gente. E aí? O que a gente está vendo aí? Né? Parece um borrão, né? De repente você vê, é um traçado aí que basicamente você vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, né? Então, essa arritmia em si seria taquicardia ventricular, tá? Então, o que a gente vê é um ritmo taquicárdico, né? Você vê que a frequência está elevada, bem elevada, aí perto quase de 300 ali, batimentos para cima de 200, né? Com o QRS largo, tá? E monomórfica. Você vê que todas as morfologias elas são iguais. Então todas as morfologias que você olha ali, elas são semelhantes, sempre a mesma morfologia, tá? Então uma taquicardia de QRS largo, regular, até próprio contrário, isso seria uma taquicardia ventricular, tá bom? Existem critérios que a gente pode tentar usar para diferenciar, talvez de uma ataque supracoaberrância ou alguma coisa assim, mas até provem o contrário, essa taquicardia é uma taquicardia ventricular, tá bom? E quando eu falo em taquicardia de QRS largo, 80% das vezes você vai ser uma taquicardia ventricular. Então, se você está na dúvida, trata como taquicardia ventricular. Por quê? Porque se for, que a outra hipótese seria, pode ser uma ataque supra com aberrância, uma outra taquicardia, né? E você tratar e falar, eu sei tudo de eletro, para mim isso é um ataque supra com aberrância, e não for, se você quiser manejar de uma forma mais conservadora, que usar alguns remédios que não são para isso, você pode matar o paciente. Mas se você considerar que isso é uma taquicardia ventricular, né, o que você fizer não vai ter errado. Ah, mas era um ataque supra. Não tem problema, você resolveu do mesmo jeito. Então, na emergência, se você tiver uma dúvida, até prove o contrário. Se você tiver uma taquicardia de QRS larga, essa taquicardia é uma taquicardia ventricular, tá? 15% vão ser taquicardias supraventriculares, né? E pode ser exemplos da taquicardia com aberrância ou com bloqueio de ramo pré-existente ou funcional. Tem aquele paciente que já tem um bloqueio de ramo e faz uma taquiarritmia supraventricular e o QRS fica largo, né? Ou ele tem um QRS estreito, mas tem um bloqueio funcional, então quando o coração acelera, um dos ramos bloqueia, e aí a hora que você faz uma arritmia, mesmo que venha do átrio, como o coração está muito acelerado, esse ramo vai bloquear, tá? E 5% você pode ter outras causas aí, né? Como algumas taquicardias pré-excitadas ou taquicardias mediadas por marca-passo. Alguns exemplos aí de alterações que poderiam causar uma taquicardia de QRS largo e não são, às vezes são arritmias supraventriculares, é o exemplo da síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? Então, na síndrome de Wolff-Parkinson-White, o que você tem é que além do nó AV, que o paciente tem ligando o átrio com o ventrículo, ele acaba tendo uma via acessória a mais, né? E essa via acessória, ela permite também que o estímulo elétrico desça do átrio para o ventrículo. Então, quando o paciente está em ritmo sinusal, o estímulo elétrico que desce do átrio para o ventrículo, ele chega no nó AV, o nó AV segura esse estímulo. Mas pela via acessória não segura e já deixa passar. Então você já começa a ter, logo depois da onda P, a ativação ventricular. Então você começa a ter essa ativação ventricular, ela acontece fibra a fibra, então geraria um QRS largo. Então você começa a ter esse QRS largo. E aí, de repente, o estímulo elétrico desce pelo sistema de condução,
Então ele vai para os ventrículos de forma muito rápida e acaba gerando o resto do QRS. Então você fica com esse empastamento inicial do QRS, que a gente chama de onda delta, que seria uma onda pré-excitada, né? Então o estímulo elétrico ele vai descendo pelo 9E, o 9E segura o estímulo, né? E aí depois ele já descendo pela via acessória já gera essa onda delta, e depois ele termina de descer pelo sistema de condução e gera o resto do complexo QRS. Então quando você está em ritmo sinusal, você tem essa arritmia. Se por algum motivo eu tiver uma arritmia no átrio, então eu tenho uma arritmia aqui no átrio que está disparado, o 9 ele dá uma segurada nesse estímulo, mas a via acessória não. E aí o estímulo começa a descer toda hora pela via acessória. Então você acaba tendo uma taquicardia que é supraventricular, que vem do átrio, mas que acaba gerando um QRS largo, porque fica descendo pela via acessória e fica gerando um complexo QRS alargado, tá? Então aqui nós temos um eletro, que você vê um paciente em ritmo sinusal, você tem onda P, cada onda P gera um complexo QRS, mas quando você vai olhar o intervalo PR, ele é um intervalo PR curto, e no início do complexo QRS, você vê o QRS um pouco alargado, às custas de um atraso inicial, esse atrasozinho aqui inicial, que você vê em várias derivações. Algumas fica mais claro, você vê, outras um pouco mais difícil. Aqui em V1 você quase, em D1 você quase não consegue ver. E ele começa um pouco lento e depois ele já normaliza e faz o resto do complexo QRS. Então, isso aqui seria um ritmo sinusal com a presença da onda delta, que sugere a precipitação ventricular, sugere que o paciente tenha aquela via acessória. E aí, eventualmente, o que acontece é isso, um ataque cardíaco de QRS largo, irregular, com a duração variável do QRS, né? E sempre que eu falei, quando eu falo para vocês, ó, uma taquicardia de QRS largo, até se prove o contrário, é uma taquicardia ventricular, aqui a gente vê uma primeira exceção. Seria uma exceção que já seria aqueles pacientes com padrão de bloqueio de ramo direito, padrão de bloqueio de ramo esquerdo, que fazem uma arritmia supraventricular qualquer que seja, vai ser um QRS largo, porque ele já tem aquele bloqueio de ramo. E aqui seria um paciente que tem o Wolff Parkinson White, que seria que tem aquela via acessória, que tem às vezes palpitação associada, e de repente ele faz uma arritmia que é supraventricular. No caso aqui, o paciente está fazendo uma fibrilação atrial, que é uma arritmia do átrio. Geralmente a fibrilação atrial é uma arritmia que o átrio está disparado, está batendo. Ele praticamente não bate, porque você tem centenas de estímulos tentando chegar no 9 por minuto ali, e o 9 segura esse batimento para não acelerar muito. Mas esse paciente especificamente ele tem uma via acessória. E aí essa via acessória, ela faz com que o estímulo elétrico desça pela via, essa via não filtra isso. E aí o estímulo acelera muito. Como a via acessória ela cai no músculo, ela não cai no sistema de condução, você vai ter um QRS largo, né? E é algo que, dependendo da velocidade com que essa via acessória conduza a eletricidade, é uma arritmia mesmo sendo supraventricular, uma arritmia potencialmente muito grave que pode até gerar uma morte súbita cardíaca. E faz esse padrão de QRS largo, mas irregular. Então, sempre que você vê um ritmo irregular, lembrar de fibrilação atrial, né? Então, aqui você está em fibrilação atrial, mas com uma condução pré-excitada por essa via acessória, certo? De qualquer forma, na dúvida, eu já tinha dito, sempre na dúvida a gente trata como taquicardia ventricular, tá? Porque não tem erro. Então, na verdade, se você pegar uma arritmia independente, o paciente está com uma taquiarritmia que não é taquicardia sinusal, né? Então ele está numa taquiarritmia e ele está instável, está com sinais de instabilidade, o tratamento é cardioversão, né? Você tem que cardioverter o mais rápido possível esse paciente para tirar ele da arritmia, porque se você esperar, se você quiser fazer ciência, você pode matar esse paciente. Ele está estável, aí a gente pode discutir a conduta, né? Mas, na dúvida, a conduta você leva para o lado da taquicardia ventricular, porque se for um ataque supra, você está fazendo algo que pode ser em excesso, mas você não vai matar o paciente, tá? Então, às vezes, a gente tentar definir isso ali na hora, no elétrico, nem sempre, mesmo especialistas, a gente tem, às vezes, muita dificuldade. E aí, quando eu falo com relação à classificação das arritmias ventriculares, a gente pode classificar ela de algumas formas. Uma delas seria de acordo com a apresentação clínica. Então, o paciente ele pode ter uma arritmia ventricular ou uma taquicardia ventricular que seria estável, que é aquele paciente que ele está assintomático ou tem sintomas leves, como palpitações, né? Então, muitas vezes o paciente chega quase não está tendo sintomas, você vai ver, ele pode até estar numa taquicardia ventricular, tá? Então, esse paciente está estável, ou ele pode estar instável, que é aquele paciente que tem sinais que ele possa se deteriorar de uma forma muito rápida, né?
taquicardia ventricular é uma arritmia perigosa, porque ela causa com frequência instabilidade. Então, um paciente que chega com um quadro ali de pré-síncope ou teve uma síncope, pode chegar com uma morte súbita abortada, né? Então, para aquele paciente que teve uma parada cardíaca ali e foi revertida, né? Ou ele pode ter a morte súbita e ela não ser abortada e o paciente tem uma morte súbita. Então, a apresentação clínica ela é variável dessas arritmias, né? Então, você pode classificá-las como estável ou instável, e você também pode classificar ela de acordo com alguns critérios eletrocardiográficos. Então, a gente tem as arritmias não sustentadas, que são aquelas que têm 3 ou mais batimentos. Que nem eu falei, extrasístole ventricular, uma extrasístole isolada, duas extrasístoles ventriculares pareadas. 3 ou mais já são consideradas taquicardias ventriculares, né? E aí, se você tem uma taquicardia ventricular que dure menos que 30 segundos, ou que não gere instabilidade, a gente chama ela de não sustentada, né? Lembrando que para eu falar que é taquicardia, a frequência tem que estar para cima de 100. Se eu tiver esse mesmo ritmo, então eu tenho 3 batimentos ou mais, mas que a frequência deles não é uma frequência para cima de 100, você tem uma frequência mais baixa, é um ritmo idioventricular, que pode ser acelerado ou ritmo idioventricular, mas não é uma taquicardia ventricular, tá? Então, aqui é um exemplo de uma TVNS. Você tem o paciente com batimento de QRS estreito, 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 e de repente ele faz um ciclo aqui de ritmo de QRS alargado e depois volta ao ritmo estreito dele, né? Então, aqui seria uma TVNS, uma taquicardia ventricular não sustentada, né? E ele pode ser sustentada, que dura mais que 30 segundos, ou gera instabilidade. Então, se essa mesma arritmia ela engata e dura mais de 30 segundos, ou gera instabilidade, a gente chama de taquicardia ventricular não sustentada, tá? E aí, com relação à morfologia, ela pode ser monomórfica, que tem uma morfologia de QRS, ou pode ser polimórfica, quando você tem morfologias variáveis, certo? Aqui é um exemplo clássico, a gente tem uma arritmia que chama torsade de Poix, que é torção das pontes. É uma arritmia, é uma taquicardia ventricular, causada geralmente pelo aumento do intervalo QT, e você entra numa arritmia que é uma taquicardia ventricular polimórfica, com um padrão bem característico, que é esse padrão, que dá a impressão, por exemplo, que a ponta está para cá e de repente ela vai, parece que ele vai girando. Então ele vai fazendo assim, a ponta vai invertendo para cima e para baixo. É a torção das pontas, né? Então, é uma arritmia potencialmente muito grave, que pode ser causada pelo aumento do intervalo QT. Com relação à apresentação clínica, esses pacientes podem chegar assintomáticos e com ou sem alterações no ECG, eles podem ter tido a taquicardia ventricular, ela já ter sido revertida. Aquele paciente ele pode ter sentido uma palpitação que melhorou, chegou já estava melhor, pode ter tido uma síncope, ele fez uma taquicardia ventricular que foi instável e aí reverteu sozinha, felizmente, ele chega, né? Então esse paciente vai chegar é, assintomático, ou pode chegar também assintomático ou oligosintomático com palpitações, dor no peito, falta de ar, ter tido a síncope previamente, né? Então são sintomas que geralmente são sintomas que você tem que pensar em taquicardia ventricular, principalmente naquele paciente que tem uma cardiopatia estrutural. Então esse paciente que tem cardiopatia estrutural é muito importante que numa presença de palpitação, numa presença de crise de desmaio, você lembrar da possibilidade de taquicardia ventricular, tá? Ele pode chegar em taquicardia ventricular e estável, então ele chega com palpitação. Às vezes ele fica lá um tempo sentado na fila do pronto-socorro esperando. Tá em taquicardia ventricular, mas está estável, então está se sentindo mal, mas está esperando, fica mais de hora até esperando ali. Aí atendido no próprio consultório, que você pega no pulso, o pulso está super acelerado. Aí você vai fazer o eletro, ele está em taquicardia ventricular. Ou ele pode chegar com uma TV instável, então aquele paciente que chega realmente passando mal, sintomas de instabilidade, dor no peito, queda de pressão, lipotímia. Ou ele pode chegar até em parada cardiorrespiratória. E não necessariamente ele chega em taquicardia ventricular, porque se ele teve a taquicardia ventricular, mas ela já se deteriorou, ele pode chegar em fibrilação ventricular, ele pode chegar inclusive em assistolia, tá? Então ele pode chegar em vários modos ali no atendimento que você vai ter. Com relação à avaliação inicial, né, é importante a gente suspeitar de taquicardia ventricular em pacientes com histórico de pré-síncope ou síncope, principalmente se tem doença estrutural, né? Ou com histórico familiar de morte súbita, porque existem doenças primárias, então doenças muitas vezes de origem genética, como a síndrome do QT longo congênito, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Então são doenças que a pessoa tem um coração estruturalmente normal, mas tem alterações canaliculares ou estruturais cardíacas de difícil detecção nos exames tradicionais, que acabam predispondo a taquicardia ventricular.
E como eu falei, não necessariamente esse paciente vai chegar em taquicardia ventricular, porque por ser uma arritmia muitas vezes potencialmente fatal, né, ou ele já até morreu, ou tem um familiar que morreu e ele poderia ser o próximo, né? Ou ele teve e reverteu, senão ele não estaria vivo. Mas na próxima ele pode ter. Então, sempre que paciente que tem histórico de morte súbita na família, principalmente precoce, ou histórico de doença cardíaca estrutural, com palpitação, síncope ou pré-síncope, sempre lembrar da possibilidade de taquicardia ventricular, tá? Então, principalmente palpitações aí com início súbito, né? E que podem estar associadas a síncope ou pré-síncope. E a síncope aí geralmente principalmente a liga e desliga, né? Então aquele paciente que às vezes está bem, começa a sentir mal, começa a suar frio, fica pálido, gelado, e desmaia e já acorda, né? Ele sugere até às vezes mais uma síncope aí de origem neuromediada, vasovagal. Mas aquela síncope liga e desliga, que aquele paciente que está bem, simplesmente ele apaga, ele cai no chão, né? Ele mostra que a causa ali do baixo débito dele foi algo mais sério, né? Ou um bloqueio AV total, então uma bradiarritmia muito grave, ou uma taquicardia ventricular, uma fibrilação ventricular que ele faz, que corta o débito cardíaco, não dá nem tempo dele passar mal, simplesmente ele cai e desmaia. Então você sempre lembrar de alguma alteração mais séria do ritmo nesse tipo de paciente. Muitas vezes o exame físico pode ser pobre na hora que ele não está mais em taquicardia, né? Então ele não estando mais em taquicardia ventricular, você vai examinar, muitas vezes o exame físico é pobre, você pode ter sinais ali achados de cardiopatia estrutural. Então, você tem um aumento do ictus, um desvio do ictus, sinais de congestão, sopro. Então, são sinais que o paciente pode ter alguma alteração estrutural que você deva aprofundar um pouco a investigação, tá? Com relação ao tratamento, igual eu falei, muitas vezes o tratamento em si, você tem o tratamento agudo e o tratamento crônico, né? O tratamento agudo é aquilo, paciente taquicardia de QRS largo, até prova o contrário, taquicardia ventricular. Primeira pergunta que você faz é: tá estável ou tá instável? Se estiver instável, você não tem o que discutir, você vai ter que reverter imediatamente essa arritmia. Então você vai cardioverter esse paciente. Se o paciente está estável, aí você pode discutir, você pode olhar com mais calma o eletro, né? E quando eu falo instável, não é só estar em parada cardíaca, não. Às vezes está hipotenso, está sudoreico, está com dor no peito, então aquele paciente que você vê que ele não está bem, né? Aquele paciente você tem que reverter ele rapidamente. Se ele está bem, aí você pode olhar o eletro, você pode fazer os critérios de Brugado, de VLK, para ver se é ataque supracoaberrância, se é taquicardia ventricular. Se você quiser fazer uma adenosina para ver se reverte, porque às vezes é um ataque supracoaberrância, ok, não vai atrapalhar, entendeu? Mas na dúvida, trata como taquicardia ventricular, tá? No tratamento crônico, né, pensando em prevenção de novos eventos, você vai tratar basicamente a causa, né? Para prevenção primária, assim, o que reduz risco de morte mesmo, são os beta-bloqueadores, né? Com ou sem ICC. A mildarona em si, que é outra medicação que poderia ser usada, ela pode reduzir a chance do paciente ter novas crises, ela pode ser usada na hora da crise para tentar reverter, mas tem que ser feito com muito cuidado. E o benefício a longo prazo, assim, a mildarona reduz o risco de novas crises, mas ela não reduz mortalidade. O que reduz mortalidade é você tratar a causa, e entra o beta-bloqueador e o tratamento da causa. Então, o paciente tem insuficiência cardíaca, ele vai ter menos eventos se você tratar ele direito com o sacubitril valsartan, com os inibidores da SGLT2, com beta-bloqueador, com um bloqueador mineral corticó, mineral espironolactona, né? Então, os bloqueadores de aldosterona. Então, esse paciente vai se beneficiar do tratamento da causa. Se ele tem uma doença primária, ele vai se beneficiar do tratamento, uma doença elétrica primária com síndrome QT longo, vai se beneficiar do tratamento com beta-bloqueador, principalmente nadolol, né? Então, dependendo da causa, você vai ter uma forma de prevenção, tá bom? Sotalol pode ser considerado, aí suprime algumas arritmias ventriculares, mas ele tem um efeito muito pró-arrítmico, ele aumenta o QT, ele pode causar, inclusive, arritmias ventriculares, como a torsade de Points. Então, o benefício aí é muito discutível, a gente não costuma usar, tá bom? Apesar dele ser um beta-bloqueador, tá? No geral, prevenção de taquicardia ventricular e morte súbita é beta-bloqueador, tratar a causa e CDI, tá? Então, aquele paciente, dependendo da causa, da etiologia, né, se não é reversível, principalmente um paciente de miocardiopatia isquêmica já teve uma TV instável com morte súbita. Você pode até fazer ablação para reduzir carga de arritmia, você pode, mas a prevenção é o tratamento da miocardiopatia dele e, no caso, um cardiodesfibrilador implantável, que não vai prevenir a arritmia, mas se ele vier a ter uma arritmia que potencialmente fatal, que não daria nem tempo de ser revertida, o aparelho vai estar ali, o CDI é um marca-passo, mas que tem uma função de desfibrilador, então ele fica monitorando o coração, e se ele entra numa arritmia dessa, ele faz essa reversão, né? Ele pode tentar inicialmente reverter, marcar passando o coração de forma mais rápida, e se não reverter, ele pode dar um choque para fazer essa reversão, tá?
Com relação à diferenciação, então, que nem eu falei no começo da aula, os pacientes que têm taquicardia de QRS largo, até prove o contrário, é uma taquicardia ventricular. Mas existem pacientes que não é, que é uma taquicardia supraventricular com aberrância, que ele já tem um bloqueio de ramo, ou que ele tem uma pré-excitação e faz uma FA pré-excitada. Então, assim, existem alguns critérios que sempre que você vê isso, você tem que tentando diferenciar taquicardia ventricular de supraventricular, se você tiver alguns critérios, isso é taquicardia ventricular, tá? Então já encerra o assunto. Por exemplo, dissociação atrioventricular. Porque a partir do momento que, se for um ataque supra com aberrância ou alguma arritmia que não é ventricular, você tem que ter o átrio comandando ou algum mecanismo de comando que não dependa do ventrículo, a partir do momento que você tem uma frequência ventricular mais alta do que a frequência atrial, isso mostra que é o ventrículo que está comandando, né? Então, o que você não vai conseguir. Por exemplo, que eu tenho uma taquicardia de QRS largo, tá? Aparentemente irregular, porque sempre que eu vejo irregular, eu vou pensar em fibrilação atrial, aí poderia ser uma fibrilação atrial precipitada ou algo assim. Então aqui é um exemplo. E quando eu vou olhar essa taquicardia, é bem olhar, difícil, porque vocês têm que olhar com muito cuidado, né? Muitas vezes eu consigo ver umas ondas perdidas aqui, ó. Por exemplo, parece que tem uma onda P aqui. Mas essa onda P, ela não é constante, dá a impressão que às vezes ela aparece, ó, tá? Ela aparentemente ela parece que vem andando. Em alguns lugares você vê ela ali, mas muitas vezes em alguns você não vê ela. Por exemplo, aqui eu não consigo ver nessa região, né? Porque ela vem andando ali, ela está dissociada do ventrículo. Então, ela é um ritmo que o ventrículo está comandando e o átrio está dissociado. Isso é taquicardia ventricular. Se você tiver dissociação atrioventricular, isso é igual a taquicardia ventricular, né? Por exemplo, aqui fica mais fácil, que a gente tem o sinal da seta, né? Então, você também tem uma taquicardia de QRS largo, não é uma taquicardia de QRS tão largo assim, com padrão de bloqueio de ramo direito, né? Ó, aqui V1 positivo, né? E V6 negativo. E quando eu vou olhar o traçado, se eu olhar aqui no traçado longo, aqui embaixo, eu consigo ver ó, umas ondas P perdidas. Ó. Uma onda P aqui que tem a seta, outra onda P perdida aqui. Aqui você vê que é uma T mais apiculada. Na verdade, ela é apiculada porque tem uma onda P ali. Aqui a P ela cai no começo do QRS, então dá um entalhezinho no QRS, que na verdade é uma onda P perdida, aqui outra onda P. Então está totalmente dissociado. Então isso é igual a taquicardia ventricular. Tá? Aqui um outro exemplo, ó, a mesma coisa, tá? Um traçado aí ampliado só de algumas derivações. E você vê que não, ó, nesse aqui você não vê onda P, aqui você não vê onda P, de repente aqui aparece uma onda P, ó, tem a seta. Aí nos outros canais você também não vê onda P, de repente mais uma onda P perdida com uma frequência mais baixa até do que a frequência ventricular. Aqui uma onda P, então você tem uma dissociação atrioventricular, tá? Então dissociação atrioventricular é igual a taquicardia ventricular, tá? Batimento de fusão ou captura também. Batimento de fusão é isso. O paciente está numa taquicardia de QRS largo que está vindo do ventrículo. De repente você tem um batimento atrial que conseguiu descer pelo 9A e capturou um pouco o ventrículo. Então ele muda o QRS, você faz uma fusão, uma mistura do batimento próprio dele com o batimento ventricular. Esse aqui seria um batimento ventricular, esse aqui é o batimento de fusão, né? Então você ter essa fusão é igual a taquicardia ventricular também, tá? E aí tem alguns outros critérios, mas se eu tenho um padrão de BRD, então uma taquicardia de QRS largo, com QRS muito largo, e um BRD, um QRS para cima de 140 milissegundos, ou com BRE, com bloqueio de ramo esquerdo, e o QRS maior que 160 milissegundos, também sugerem taquicardia ventricular. Então, são achados que sugerem. Alteração do eixo elétrico para cima de 40 graus, né? Então, o eixo elétrico do eletro do paciente sem arritmia, ele está em 30 graus. Aí, de repente, você pega o outro eletro, está em menos 120. Então, você teve uma variação de mais de 40 graus. Isso também sugere que possa ser taquicardia ventricular, tá? Ou você pega um padrão de BRD, mas você vai ver o eixo elétrico está desviado para a esquerda, um padrão de BRE, mas o eixo está desviado para a direita. Então são alterações de eixo estranhas, né? Só para uma aberrância. Então também sugerem taquicardia ventricular, tá? Quando você tem concordância positiva, então por exemplo de V1 a V6, todos os QRS positivos, ou de todos os QRS negativos, então de V1 a V6 todos positivos ou todos negativos. Então isso também são critérios para taquicardia ventricular, tá? Então, para a gente ver a questão do eixo que eu falei, né? Então, se você pega, lembrando que como é que a gente calcula o eixo elétrico, né? A gente tem as derivações e com elas a gente calcula o eixo elétrico. Nós temos uma aula especial só para ensinando a calcular o eixo. Vocês podem olhar no nosso canal, está disponível, tá? Fiquem à vontade. Tem várias aulas que vocês podem consultar. E aí você tem nas derivações Então, quando eu pego um paciente desse, por exemplo, né? Que esse é o eletro dele fora da crise, né? Um paciente que tem um ritmo sinusal que D1 é positivo. AVF é negativo. Então eu já sei que se eu fizer a intersecção desses dois, ele vai estar já nesse quadrante, né, entre 0 e menos 90.
e eu olho o D2 é negativo, então eu já sei que ele está entre menos 30 e menos 90, então é um eixo desviado para a esquerda, tá? E quando eu pego um paciente que tem esse eletrobasal e ele vem para gente em crise de taquicardia, ou ele traz, né, o eletro de uma taquicardia prévia que ele teve, para a gente tentar diferenciar, e eu vou olhar o eixo elétrico, você vê como muda totalmente o eixo elétrico, né? Se você for olhar D1, ó, D1 é totalmente negativo, ó. A D2 positivo, AVF positivo. Então eu já sei que, ó, se eu olhar D1, eu já sei que o eixo dele, que antes estava aqui, eu já sei que ele está aqui, ó. Ele já rodou bastante. E se eu for olhar a AVF, que eu vou ver que ele está positivo, eu já sei que está nesse quadrante. Então ele totalmente inverteu o quadrante, né? Então, quando você tem essa alteração grande de eixo, já sugere muito que seja uma taquicardia ventricular. A análise das derivações precordiais, né? Igual eu falei, aquelas concordâncias positivas, concordâncias negativas, porque o normal, o padrão, né, no QRS é esse aqui, ó. Para todo paciente, você começa em V1 com uma onda R pequena e uma onda S mais pronunciada, e conforme vai indo para V2, para V3, V4, V5, V6, a onda S ela vai diminuindo, a onda R vai crescendo. Esse é o padrão normal. Então, tudo que fuja desse padrão, na hora que você for olhar um eletro em taquicardia, principalmente se você tiver uma concordância positiva, então está tudo positivo ou tudo negativo, isso sugere que seja uma taquicardia ventricular. Tá? A gente tem alguns algoritmos, eu não quero que ninguém vá decorar isso, é importante vocês entenderem que existem esses algoritmos, porque basicamente esses algoritmos vão pegar essas informações que eu já passei para vocês, né, nas anteriores, e fazer um algoritmo para você tentar diferenciar se é uma taquicardia, quando você tiver uma taquicardia de QRS largo, se ela é uma taquicardia ventricular ou seria uma taquicardia supraventricular com aberrância. Lembrando que, igual eu falei, ó, na dúvida, trate como taquicardia ventricular. E os próprios algoritmos, eles vão jogando para taquicardia ventricular. Você tem que preencher todos os critérios para que seja taquicardia supraventricular. Então você começa com uma pergunta lá, como por exemplo o critério mais famoso, são os critérios de Brugada, né? Ausência de complexo, o primeiro critério, que seria esse aqui, ausência de complexos RS em todas as derivações precordiais. Se tiver, sim, ausência, já é taquicardia ventricular, acabou. Se não tiver, você vai para o próximo critério, que também, se preencher, taquicardia ventricular. Se não, você vai para o próximo, a dissociação atrioventricular. Se preencher, taquicardia ventricular. Se não preencher, você vai para os morfológicos. Né? Se o morfológico, a mesma coisa, ainda pode ser taquicardia ventricular, se não preencher, aí sim seria taquicardia supraventricular. Tá? E aí tem outro algoritmo, que é o algoritmo de Very-K, que se baseia principalmente na onda VR, então é mais um algoritmo que pode ser usado, mas em suma, na dúvida, você vê que sempre ele vai jogando para taquicardia ventricular, ok? Então, basicamente é isso com relação a arritmias ventriculares, tá? Gostaria de agradecer aí todos que ficaram até o final da aula. Lembrando que vocês podem enviar nos comentários se tiver alguma dúvida, dentro do possível a gente tenta responder a todos, tá? A gente tem aulas disponíveis aí sobre outros temas relacionados à saúde geral, arritmias cardíacas, eletrocardiograma. Quem puder pode curtir, compartilhar com as pessoas. Essa aula ela é gratuita e fazendo isso você valoriza muito o nosso trabalho aqui para divulgar isso, tá bom? E fique atentos que nós temos ainda as próximas aulas aí de arritmias supraventriculares, bradiarritmias. Então vamos estar sempre com conteúdo novo. Você pode seguir a gente aqui para receber o aviso quando tiver aulas disponíveis, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima.